do avivamento! Uma honra estar aqui. Eu abracei o Júnior quando eu cheguei e eu disse para ele: só vocês mesmos para fazer isso comigo, né? Primeiro, porque eu estou cansada mesmo. E segundo, porque é uma responsabilidade grande a gente estar aqui falando para quem nos ensinou. Não é? Todo mundo falou da banda. Estou vindo de uma viagem longa, que foi tremendo, foi lindo para mim. Mas todo mundo falou um pouquinho da banda. A banda, eu quero dizer que esse homem que está sentado ao piano foi a única pessoa que acreditou em mim. Verdade. Porque eu não cantava nada, não sabia nada, era terrível. E ele, com muita paciência, me ensinou. Essa semana ele escreveu isso no Facebook, né? A escola Asher. Eu acredito que a gente já deixou de ser banda há muito tempo. E a gente realmente se tornou uma escola, porque hoje cada um de nós estamos ensinando os nossos ministérios aquilo que a gente aprendeu nessa escola. Eu ensino para os meus discípulos lá em Leme como tudo começou na minha vida e como tudo Deus fez na minha vida. Eu fiquei muito feliz. Aliás, eu estou muito feliz de ver os filhos do Denis aqui. Realmente eles eram muito pequenininhos. Quando a gente falou de se encontrar, eu lembrava dos pequenininhos. E aí a filha dele que estava dançando aqui, ela falou assim: já deixei de ser menina, Dani. Falei: é verdade. Nós envelhecemos um pouquinho, mas nós adquirimos muito conhecimento. E isso que é o mais importante. Eu vou falar hoje de um Deus que fez tudo o que fez na nossa vida, na nossa história, e que nos levou a viver experiências tão tremendas e tão grandes na nossa vida, que hoje nós somos homens e mulheres completamente apaixonados por Jesus e apaixonados pelo projeto de Deus. Eu digo que o reino de Deus é como uma máfia, né? Quem entra não sai, e se sai morre, porque é assim mesmo, né? O que a gente sabe fazer da vida se não amar o Senhor acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos? E amar o nosso próximo é compartilhar daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus é para as nossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo, se não compartilhando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer. Você não veio aqui para ver a banda Asher. Você veio aqui para cultuar com uma banda que Deus ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu prometo que eu não vou demorar, que eu fui incumbida nessa missão, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles,
Eu passei 12 dias viajando, mas não foi minha primeira vez. Já foi a minha terceira vez que eu subi a Jerusalém, a Sião. E todas as vezes que eu vou para aquele lugar, eu me reabasteço, eu me entrego, eu me rindo, e Deus vai ministrando tantas nossas vidas naquele lugar. E eu, nessa viagem, eu descobri o que é passar para o outro lado. Jesus o tempo todo estava passando para o outro lado. Quantas vezes a gente lê a palavra do Senhor, os evangelhos, os 4 evangelhos, e de repente a gente vê essa palavra: Jesus passou para o outro lado. E eu conheci o outro lado que Jesus passou. Naquele tempo era tudo Israel, era tudo povo de Deus, era tudo gente de Deus. Porém eram 2 povos, 2 governos, 2 reinados. Os filhos de Herodes estavam governando a Galileia. E eram 2 Galileias: a Galileia dos judeus e a Galileia do gentio. E a Galileia do gentio estava do outro lado da margem. A Galileia dos gentios estava do outro lado do mar da Galileia. E quando eu fiquei sabendo disso, me acendeu um estado. Eu falei: Jesus era apaixonado por gente. Jesus estava além de ser judeu, porque judeu não se mistura. E até hoje você sabe que é assim, não é? Eles têm a raça deles e eles vivem com a raça deles, eles não se misturam. Mas Jesus estava além do povo. Ele era um homem que atravessava a margem. Ele era um homem que ia para o outro lado, mostrar a sua face, mostrar o seu rosto e, acima de tudo, amar os gentios, amar
e esquecemos que Jesus está ali. Primeira coisa que a gente faz é se apavorar, a gente fica apavorado. A tempestade, a tempestade, a tempestade. E aí um cai, o outro vem embora, o outro vem embora. E a gente acha que a gente não pode, porque a gente esquece que Jesus está no barco. Muitas vezes a tempestade na nossa vida, Jesus não vai falar com a gente. Muitas vezes a tempestade na nossa vida, Ele nem vai se mexer. Muitas vezes a tempestade na nossa vida, nós vamos achar que a gente está sozinho. Mas uma certeza você precisa ter: a tempestade da sua vida, Jesus está no seu lado. Você pode estar passando a tempestade da enfermidade. Você pode estar passando a tempestade dos problemas financeiros. Você pode estar passando a tempestade profissional, emocional, familiar, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que na tempestade, Jesus está no seu barco e sobre a sua vida tem uma autoridade. Hoje o Senhor nos trouxe aqui, neste lugar, para liberar sobre nós uma palavra que diz: você tem autoridade para pisar a cabeça da serpente e do escorpião. Você tem autoridade para que quando comer alguma coisa mortífera, nenhum mal vai te acontecer. Porque Jesus está ali. Porque Jesus está no controle. Porque Jesus está no comando. E porque Jesus quer que a gente atravesse por outro. Porque o lado de cá é fácil a gente ficar, não é? Todo mundo tem promessa, todo mundo tem a bênção, todo mundo está salvo, todo mundo está curado, todo mundo está liberto. Mas quando fala de atravessar o outro lado, nós vamos encontrar uma multidão de enfermos, uma multidão de abatidos, uma multidão de necessitados, uma multidão de gente desesperada. Mas nós precisamos saber o que Jesus fez. Vamos atravessar o outro. Vamos chegar do outro lado. Mas para chegar do outro lado eu preciso acalmar a tempestade. Eu vou contar rapidamente o que Deus fez na minha vida. Eu não estava programado, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo pediu para me fazer isso. Fala, Deus! Fiquei na banda acho que até 2002. Desde o ano que eu me casei. Naquele ano o Senhor me consagrou pastora. E um ano depois que eu me casei, eu tive um filho. Um ano não, 2 anos depois. Porque um ano depois que eu engravidei. E aí nasceu meu Isaac. Eu tenho um filho. Ele foi comigo para Israel. Ele está muito cansadinho. Ele tem 9 anos hoje. E ele nasceu para nossa alegria. Nosso filho, nosso amado. Mas a gente teve um filho e a gente não queria ficar com um filho só. 4 anos depois que o meu Isaac nasceu, eu engravidei de novo. E com 3 meses de gravidez eu perdi minha criança, meu filho. Filho, eu não sei. E ficamos muito tristes porque nós queríamos muito um outro filho. Nós ficamos muito tristes. Entregamos o Senhor e eu lembro que quando aconteceu isso, o meu obstetra disse para mim, ele falou: olha, aconteceu e talvez tenha acontecido porque o bebê tem alguma má formação. Então quando o bebê tem má formação, o corpo entende que aquilo não é um bebê, não é um feto, é um vírus. E aí começa a combater esse vírus, até que a mulher aborta. Amém. Um ano depois o Senhor me deu a graça de engravidar de novo. E eu tive uma gravidez tranquila até o 7º mês. No 7º mês começou a ter algumas complicações difíceis. Os médicos começaram a achar alguma coisa estranha. E eu e meu esposo optamos por nos calar. E nós optamos nos calar e Deus também optou nos calar. Mas
acontecendo. E em outubro de 2010 nasceu a minha menininha, Sofia Vitória. Ela nasceu e era a loucura do meu pai e da minha mãe, porque eles têm hoje 8 netos homens. E todo mundo queria uma menina nessa família que só faz homem, não é? E aí nasceu a nossa Sofia Vitória, porém ela nasceu com problemas. E eu falava, Senhor, o Senhor disse que nós veríamos a glória de Deus. Em nenhum momento nós questionamos o Senhor. Eu fiquei 28 dias dentro de uma UTI com a minha filha. E ela tinha uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Edwards. Uma síndrome que afeta o 18º cromossomo e vem a tricromosomia. Nós somos pares, no 18º ela tinha 3. Não tem cura, não tinha solução. E quando chegou o diagnóstico do médico, minha filha nasceu com o pé torto, ela nasceu com deslocamento nos quadris dos 2 lados, então ela não abria as pernas, ela tinha as pernas assim, além de o pé direito dela ser torto. E ela nasceu como um bebê de 7 meses, porque com 7 meses ela parou de desenvolver. Ela nasceu com 41 centímetros, 1 quilo, 780 gramas e desceu para 1,6 kg. Então a gente nem pegava direito no colo. Com 3 dias de nascida eu pude pegar minha filha no oxigênio, porém em cima de uma almofada, porque ela era muito pequenininha. Nós ficamos ali, orando, o Brasil inteiro. Nós temos um ministério grande, graças a Deus. O Brasil inteiro orando pela minha filha. E nós acreditávamos no milagre. Nós criamos no milagre. O Senhor disse que eu veria a glória de Deus. O Senhor disse que eu veria a glória de Deus. Eu peguei nessa palavra por ele. O meu Senhor, Ele estava no barco da minha vida. Eu sabia que Ele estava lá, mas Ele estava quietinho. Ele não falava nada. E quando chegou o diagnóstico, o médico mandou minha filha para casa e ele disse com essas palavras para mim: você pode levar sua filha para casa, curte ela, mas ela vai morrer. E eu me segurei, as lágrimas desceram, eu peguei minha filha, dei banho nela e fomos para nossa casa. Saímos de lá e fomos para casa. Eu já tinha sido enviada para a lei. Fiquei ainda um mês na casa da minha mãe para minha filha pegar um pouquinho mais de peso, que ela saiu com menos de 2 quilos do hospital. Ela era muito pequenininha. No dia 31 de dezembro de 2010, eu coloquei todas as minhas coisas dentro do carro e eu fui para o campo missionário. Eu fui embora para ali com a minha filha, com o meu filho e com o meu esposo, crendo no milagre. Eu questionei a Deus. Eu estava passando uma tempestade. Queridos, você não sabe o que é deixar casa, deixar família, deixar tudo, deixar uma história, deixar um legado, por amor a Deus. Deixar o tratamento da minha filha aqui, porque Leme é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, muito pequenininha, que não tem tratamento especializado para nada lá. E eu deixei tudo, porque eu disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus não estava falando nada. Eu estava vivendo uma tempestade. O meu filho, o Isaac, chorava dia e noite, porque queria voltar para cá. Achava que ele não era a casa dele. E eu tinha que lidar com toda essa situação. Minha filha não me deixava dormir. Ela ficava acordada a noite todinha e eu junto com ela. Até que no dia 19 de abril de 2011, minha filha partiu para o Senhor. Dormindo. Ela não estava doente. Ela não estava passando por nada. Eu
coloquei ela no berço às 3 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, quando eu fui buscá-la, ela já não estava mais aqui. Talvez você queria ter ouvido que minha filha foi curada, porque eu queria isso. Mas é algo muito importante que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Foi que quando nós levamos a nossa filhinha para o hospital, para pegarmos o óbito e nos orientarmos daquilo que a gente estava fazendo, foi que a primeira reação nossa foi colocar as mãos sobre a nossa filha e dizer assim, a nossa oração: Deus, essa é a nossa semente. Nós vamos entregar a nossa semente ao Senhor. Nós vamos plantar a nossa idade genética. Nós não podemos ter filhos juntos. E quando nós descobrimos isso, fazia 7 anos que eu tinha um milagre dentro da minha casa. Ministrando a pastores, bispos e apóstolos, cura e libertação de alma. No final do mesmo mês, nós começamos a festa da Páscoa para celebrar a vida de Deus, o Cordeiro que foi morto, mas que ao 3º dia ressuscitou. O que eu quero dizer com isso? Isso edifica a nossa fé. Todas as vezes que eu começo a desesperar por qualquer situação, eu lembro do que Deus fez na minha vida. Eu falo, eu não vou me render à circunstância. Eu não vou me render às situações. Eu não vou me render ao sistema, porque Jesus está comigo. Porque Ele me sustentou no meu luto. Porque Ele me sustentou na minha dor. Porque Ele sustentou meu esposo. Porque Ele sustentou meu filho. Porque Ele sustentou a minha casa. E eu quero dizer para você, porque nós plantamos a nossa filha naquela terra. Hoje eu tenho uma igreja de excelência. E depois que nós plantamos a nossa filha naquele lugar, até hoje, e eu sei que durante todo o tempo que Deus me permitir ficar na cidade de Leme, eu vou colher os frutos do meu sacrifício. Querido, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, não pare para questionar Deus, porque Deus é mistério. Não se questiona a um Deus que vai além da sua compreensão, que vai além da sua capacidade de raciocinar, de entender o que Ele faz. Eu podia estar até hoje aqui, 3 anos depois, dizendo: Deus, por que você levou minha filha? Deus, por que ela morreu? Deus, por quê? Deus, por quê? E ao invés de questionar o meu Deus, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável na minha vida. Eu plantei uma semente para colher uma lavoura. Você está entendendo? Para de questionar, para de reclamar, para de murmurar, simplesmente espere. Se levante na autoridade do Senhor, porque essa tempestade é uma paz. Olha aí para o seu irmão e diga assim: o mar não vai te afogar. O fogo não vai te queimar. As pedras não vão te ferir. Porque Jesus
o sobrenatural. Que aí, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou o coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para mim. Se coloque em nome de Jesus. Eu quero te motivar nesta noite a movimentar os céus. A fazer uma oração que movimente os céus em seu favor. Porque você pode estar passando por tempestade, uma tempestade espiritual. Quantos de nós entra e sai da igreja do mesmo jeito? Só que a gente sabe que Jesus é bom. Mas Jesus quer ser mais do que bom na sua vida. Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, o amor da sua vida. Ver você olhar para o céu e dizer: Senhor, esse é o amor da minha vida. Acima de qualquer coisa, eu te amo. Isso é um movimento, céus, em nosso favor. Eu quero te motivar a fazer uma oração desta noite que mova os céus. Que faça os céus se mover, a tempestade acalmar e você poder sentir a presença de Deus, mesmo que Ele não fale nada. Mesmo que Ele não fale nada. De quanto tempo faz que a gente não fala algo para o Senhor que seja sincero, que seja verdadeiro, que seja genuíno, que esteja aqui guardado, que Ele precisa. As tempestades que você tem passado, seja na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, aqui, pastora, quantas tempestades nós como pastores vivemos, não é? Quantos vendavais na nossa vida? Quantas circunstâncias que parece que a gente vai afogar, não é? Mas Jesus está lá. Ele está lá. Feche os olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. O Júlio vai estar cantando essa canção. Mas enquanto ele canta a canção, eu gostaria que você fizesse a sua entrega ao Senhor. E muitos aqui precisam até mesmo pedir perdão a Deus. Porque você está vivendo a tempestade só dizendo assim: Deus esqueceu de mim. Deus não olha para mim. Deus ama mais o outro do que a mim. Olha, porque Ele faz mais na vida do outro do que na minha. Olha, o outro consegue mais bênçãos do que eu. Por quê? Porque eu vou na igreja junto com ele, eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes a gente vai questionando a Deus, e tudo que Deus quer é que você se renda ao poder dele. O questionamento é uma oração, deixou o povo rodando. Foi 40 anos no deserto. A tua língua te leva para a tempestade. A tua língua te leva para o deserto. E até que a gente aprenda a confiar no poder de Deus, a gente sai disso. Então, quantos aqui hoje precisam pedir perdão ao Senhor? Me perdoa. Porque eu questionei o teu poder. Porque eu questionei a tua glória. Porque eu questionei a tua unção na minha vida. Porque eu questionei a tua presença. Porque eu questionei o teu olhar. Porque eu questionei as tuas mãos. Porque eu questionei o Senhor. Porque eu achei que o Senhor não estava lá. Porque eu achei que o Senhor não estava.